37 degraus. Foi exatamente o número de degraus que subi naquele dia, com o coração acelerado e um buquê de flores nas mãos trêmulas. 37 degraus que separavam a minha vida de antes, ingênua, confiante, apaixonada, da mulher que me tornei depois. Meu nome é Renata Cardoso, tenho 35 anos, e jamais imaginei que uma simples surpresa romântica se transformaria no ponto de virada mais doloroso da minha existência. A porta de vidro do Centro Empresarial Itamaraty refletia minha imagem. Cabelo arrumado, batom vermelho, o vestido novo que comprei especialmente para aquela ocasião. Nosso aniversário de casamento. 7 anos ao lado de Tiago, construindo sonhos, compartilhando segredos, planejando um futuro que, em questão de minutos, desmoronaria como um castelo de areia. O silêncio do corredor do 12º andar contrastava com o barulho ensurdecedor dos meus pensamentos. Passei pela recepção vazia, já eram quase 19h30, e segui em direção à sala dele. A placa dourada na porta ainda me causava orgulho. Dr. Tiago Cardoso, advogado sênior. Como psicóloga, sempre admirei a determinação dele. Nos conhecemos na faculdade, eu estudando o comportamento humano enquanto ele mergulhava nos códigos e leis. Ironicamente, nenhum dos meus anos de estudo me preparou para decifrar os segredos que meu próprio marido escondia. Márcia, a secretária de longa data do escritório, havia me ajudado com o plano. Ele está em reunião externa, mas volta às 8. Disse-me mais cedo pelo telefone, com um tom estranho que não consegui interpretar naquele momento. A sala estará destrancada, pode entrar e esperar. Agora entendo aquele tom. Não era nervosismo, era pena. Abri a porta silenciosamente. O perfume dele pairava no ar, aquela fragrância importada que lhe dei no Natal passado. Organizei as taças de champanhe sobre a mesa de mogno. Coloquei as flores em um vaso improvisado e peguei no bolso o pequeno embrulho dourado. Um relógio que custou 3 meses do meu salário. Tínhamos planos de uma segunda lua de mel em Florianópolis no fim de semana seguinte. Como fui tola. Ouvi vozes se aproximando pelo corredor. O riso dele, aquele que me conquistou anos atrás, misturado a uma risada feminina que eu conhecia vagamente. Olhei para o relógio. 19h45, muito cedo para ele voltar. Em um impulso, sem pensar direito, me escondi atrás do grande sofá de couro no canto da sala. Uma decisão instintiva que mudaria tudo. A porta se abriu. Vi apenas os sapatos dele e um par de saltos vermelhos entrando juntos. Reconheci os sapatos dela imediatamente. Paloma, a estagiária de direito, 27 anos, sempre educada comigo nos poucos encontros que tivemos em confraternizações do escritório. Fechou a porta? A voz dele, mais diferente, mais grave e íntima. Relaxa, não tem ninguém aqui a essa hora, respondeu ela, com uma familiaridade que fez meu estômago afundar. O som inconfundível de beijos, sussurros. Fiquei paralisada, a respiração presa, como se qualquer movimento pudesse quebrar aquele pesadelo e me devolver à realidade que eu conhecia. Mas o verdadeiro golpe não foi a traição física, foram as palavras que vieram depois. A Renata não desconfia de nada, perguntou Paloma, jogando-se na cadeira dele, girando como uma criança, enquanto Tiago servia 2 doses de uísque, o mesmo que guardávamos para ocasiões especiais em casa. Aquela ali, ele riu um riso que jamais tinha ouvido em 7 anos de casamento. Tão ocupada com os pacientinhos dela, analisando problemas alheios, que não enxerga o próprio casamento desmoronando, patético. Cada palavra perfurava minha pele como agulhas. Minhas mãos apertavam o buquê com tanta força que os espinhos das rosas cortavam minha palma. Sangue e água das flores misturavam-se, manchando meu vestido novo, mas eu mal sentia a dor física. E quanto ao plano? Ela perguntou num tom mais sério. Foi então que a conversa tomou um rumo que eu jamais poderia antecipar. Não era apenas uma traição conjugal banal. Entre goles de uísque e carícias, eles discutiam números, contas, transferências. Palavras como desvio, offshore, clientes, misturavam-se com planos de fuga de uma vida juntos longe dali. O Otávio já assinou os documentos sem perceber. Mais 2 meses e teremos o suficiente para desaparecer. Rio, depois Portugal.
Tiago falava com a frieza de quem discute o clima, não um plano para destruir vidas, incluindo a minha. Algo dentro de mim mudou naquele momento. O choque inicial deu lugar a uma clareza assustadora. Cada lágrima não derramada transformava-se em determinação. Cada batida dolorosa do coração convertia-se em força. Enquanto eles brindavam a minha ingenuidade, um plano começava a se formar na minha mente. E o aniversário de casamento? Paloma perguntou com desdém. Não vai ter que fingir comemorar ou algo assim? Já reservei mesa no Família Mancini. Ele respondeu. 2 horas de teatro e depois encontro você no condomínio. Ela nunca questionou minhas reuniões noturnas com clientes. Eles riram da minha confiança cega. Compartilharam detalhes íntimos da nossa vida que só deveriam pertencer a nós dois. Falaram dos meus medos, inseguranças, sonhos, tudo que compartilhei com ele nas noites em que acreditava estar nos braços do homem que me protegia. Cada revelação era como um véu que se erguia, mostrando a verdadeira face do homem com quem dividi minha vida. Permaneci imóvel por 45 minutos. Eles beberam, planejaram, se tocaram, completamente alheios à minha presença. Quando finalmente saíram, ele precisava buscar alguns documentos no arquivo. Fiquei sozinha na sala. Minhas pernas dormentes mal me sustentavam. O buquê destruído, o presente ainda no bolso, as taças de champanhe intocadas na mesa. Não gritei, não quebrei nada, não deixei evidências da minha descoberta. Com uma calma que desconhecia possuir, limpei as taças, recolhi as flores, apaguei qualquer vestígio da surpresa planejada. Olhei uma última vez para aquela sala que agora parecia pertencer a um estranho, e então fiz algo que mudaria o curso de tudo. Em vez de confrontá-los imediatamente, tirei o celular do bolso e fotografei discretamente os documentos que eles deixaram sobre a mesa. Desci os mesmos 37 degraus, mas não era mais a mesma mulher. Enquanto dirigia para casa, uma ideia começava a germinar. Uma psicóloga entende a mente humana, suas fraquezas, seus padrões. Um plano perfeito não nasce da raiva impulsiva, mas da paciência calculada. E eu teria paciência. Chegaria em casa, prepararia o jantar como sempre, sorriria ao vê-lo chegar, perguntaria sobre seu dia e começaria a tecer a teia que, em algumas semanas, transformaria minha dor na vingança mais elaborada que o escritório Machado em Associados jamais presenciou. Liguei o rádio do carro para abafar meus pensamentos. Uma música tocava. Ironicamente falava sobre traição e recomeço. O universo tem dessas coincidências. Enquanto o sol se punha em Curitiba, algo nascia dentro de mim. Algo frio, calculista, determinado. Algo que faria Tiago e Paloma se arrependerem profundamente do dia em que subestimaram a paciente psicóloga de fala mansa e olhar observador. Naquela noite, ao chegar em casa, acendi as velas da sala, como sempre fazia às sextas-feiras. Um ritual que começamos logo após o casamento. Jantar à luz de velas para encerrar a semana. Arrumei a mesa, abri um vinho tinto que guardávamos para momentos especiais e esperei. A cada minuto que passava, senti o peso da descoberta afundar em meu peito, mas mantive a postura. Anos de formação em psicologia me ensinaram sobre máscaras sociais. Agora eu usaria uma com perfeição. Quando a porta se abriu às 20h40, Tiago parecia ligeiramente surpreso com o cenário preparado. Não esperava esse clima todo numa sexta normal, comentou, pendurando o paletó caro no cabideiro de mogno que compramos juntos em uma feira de antiguidades. A vida é feita de pequenas celebrações, respondi com um sorriso estudado, servindo-lhe a taça de vinho. Como foi seu dia? Observei-o mentir com desenvoltura sobre reuniões com clientes, prazos apertados e processos complexos. A mesma desenvoltura com que mentia há quanto tempo? Dias? Meses? Anos? Questionei-me enquanto cortava o filé que preparei exatamente como ele gostava, ao ponto para mal passar. Nosso apartamento no Batel, com sua vista panorâmica para o skyline de Curitiba, sempre foi motivo de orgulho. Economizamos por 3 anos para dar a entrada. Lembro-me de pular de alegria quando assinamos o contrato, de como pintamos as paredes juntos, discutindo cores e texturas. A parede azul petróleo da sala,
que ele agora olhava distraidamente enquanto inventava histórias sobre seu dia, foi resultado de uma tarde inteira de debates sobre tons. Quantas outras decisões, conversas e momentos foram apenas encenações? Você está quieta hoje? Ele comentou entre uma garfada e outra. Dia difícil com os pacientes? Sorri novamente, enchendo sua taça pela terceira vez. Apenas cansada. Tive uma sessão intensa com uma paciente que descobriu uma traição. Observei-o atentamente. Um micromovimento no maxilar, uma breve hesitação no garfo a caminho da boca. Sinais sutis que só uma psicóloga ou uma esposa de 7 anos notaria. E como você aconselhou? Perguntou ele, recuperando-se rapidamente. Disse que às vezes precisamos observar antes de agir, entender o terreno antes de confrontar. O jantar prosseguiu numa dança de normalidade fingida. Falamos sobre a viagem que faríamos a Florianópolis no mês seguinte. Uma viagem que ele planejava usar como desculpa para encontrar-se com Paloma, conforme ouvi no escritório. Discutimos a possibilidade de uma reforma na cozinha. Comentamos sobre o novo restaurante que abriu no bairro. Uma conversa perfeitamente normal entre um casal perfeitamente normal, exceto que nada mais era normal. Enquanto lavávamos a louça lado a lado, outro ritual nosso, eu lavava, ele secava. Recordei nosso início. Conheci Tiago na biblioteca da universidade. Eu estudava para uma prova de psicopatologia. Ele preparava-se para o exame da ordem. Nossos olhares se cruzaram entre as estantes de livros jurídicos e de psicologia. Territórios tão próximos fisicamente na biblioteca quanto nossas futuras profissões seriam. 3 encontros para estudar, 2 cafés, um beijo sob a chuva típica de Curitiba e estávamos apaixonados. Formamo-nos juntos, apoiando um ao outro durante as noites em claro de estudo. Comemoramos suas primeiras vitórias no tribunal e meus primeiros pacientes. Construímos uma vida pautada no que eu acreditava ser respeito mútuo e admiração profissional. Lembra quando nos conhecemos? Perguntei, passando-lhe um prato para secar. Claro, respondeu sem hesitar. Biblioteca Central. Você usava um suéter vermelho e tinha o cabelo preso num coque desalinhado. A precisão da memória me desconcertou. Como alguém capaz de recordar tais detalhes? Poderia ser o mesmo homem que planeja abandonar tudo sem remorso. Por que a pergunta? Ele questionou, guardando os pratos no armário. Nostalgia apenas. Naquela noite, deitados na mesma cama, mantive distância física alegando uma dor de cabeça. Enquanto ele rapidamente caía no sono, permaneci acordada observando o teto. O quarto que decoramos juntos agora parecia um cenário. As fotos nas paredes meras composições de uma vida fictícia. Nas semanas seguintes, transformei-me em uma atriz digna de premiação. Por fora, continuei sendo a esposa dedicada, a psicóloga competente, a amiga confiável. Por dentro, cada movimento era calculado, cada ação parte de um plano maior. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. O celular que nunca ficava ao meu alcance. As senhas que mudavam frequentemente. As reuniões noturnas que se multiplicavam. Os fins de semana de trabalho que surgiam do nada. As ligações atendidas sempre em outra sala. Uma manhã, enquanto ele tomava banho, acessei seu notebook. A senha, que antes era nosso aniversário, agora era uma sequência aparentemente aleatória. Tentei várias combinações sem sucesso. Frustrada, observei os post-its ao redor do monitor. Bilhetes diversos, lembretes, e então notei um número anotado no canto de um papel de agenda. 2004, 6/27. Uma data. 24 de junho de 2027. O aniversário de Paloma, talvez? Arrisquei. A tela se desbloqueou. O que encontrei foi muito além da traição conjugal que eu já conhecia. E-mails trocados com Otávio Machado, sócio majoritário do escritório, revelavam um esquema sofisticado de desvio de valores de clientes. Contratos adulterados, cláusulas inseridas discretamente, percentuais aumentados em revisões técnicas. Um esquema que já durava quase 3 anos. Em uma pasta particularmente protegida, encontrei registros de uma conta nas Ilhas Cayman. O saldo fez meus joelhos fraquejarem. Mais de 2 milhões de reais. Dinheiro suficiente para uma nova vida longe dali. Exatamente como discutiram naquela tarde no escritório.
Ouvi o chuveiro desligar. Rapidamente fotografei as telas, enviei os arquivos para meu e-mail pessoal e fechei tudo. Quando ele saiu do banheiro, eu estava na cozinha preparando café, sorrindo como se o mundo não tivesse desabado novamente sob meus pés. Preciso ir mais cedo hoje, anunciou ele, ajustando a gravata italiana que lhe dei no aniversário. Temos um cliente importante às 9. Claro, querido, respondi servindo-lhe café. Não esqueça que temos jantar com meus pais no domingo. Um jantar que eu sabia que ele planejava cancelar de última hora, conforme um e-mail que acabara de ler sobre uma escapada de fim de semana com Paloma na pousada Vila das Águas, em Florianópolis. Enquanto ele saía apressado, beijando-me distraidamente na testa, decidi que precisava de aliados. Não por fragilidade emocional, mas por estratégia. Uma psicóloga entende a importância de uma rede de apoio, não apenas para conforto, mas para eficácia. Liguei para Cristiane Duarte, minha melhor amiga desde a faculdade e atual professora universitária de ética jurídica. Precisávamos conversar pessoalmente, longe de qualquer possibilidade de sermos ouvidas. Encontramo-nos no Café Portinari, um local pequeno e aconchegante no centro histórico, longe do circuito frequentado pelos colegas de Tiago. Você está com uma aparência péssima. Foi a primeira coisa que Cris disse ao me ver. Direta como sempre. Obrigada pela sinceridade. Respondi com um sorriso fraco, pedindo um expresso duplo. Contei tudo. A surpresa fracassada, a descoberta da traição, os documentos encontrados, o esquema financeiro. Cris ouviu sem interromper, seus olhos arregalando-se gradativamente. Renata, isso é sério. Não estamos falando apenas de divórcio, mas de crimes financeiros. Ela finalmente comentou, inclinando-se para frente. Você precisa denunciar. E eu vou, respondi com uma calma que a surpreendeu. Mas não agora. Não ainda. O que você pretende fazer? Perguntou ela, claramente preocupada com minha serenidade diante da catástrofe. Justiça, respondi simplesmente. Mas do meu jeito. Expliquei meu plano inicial. Precisava de mais provas, documentações sólidas que nem mesmo o melhor advogado de defesa pudesse contestar. Precisava entender a extensão do esquema, quem mais estava envolvido, quais clientes foram prejudicados. Você está caminhando numa linha tênue entre justiça e vingança, alertou Cris. Sempre a voz da ética. Talvez, admiti, mas quando você dedica 7 anos da sua vida a alguém que planeja descartá-la como um objeto sem utilidade, a linha entre justiça e vingança se torna muito, muito nebulosa. Nos dias seguintes, implementei a primeira fase do plano. Instalei discretamente um aplicativo espelho no celular de Tiago enquanto ele dormia. Agora eu tinha acesso a todas as suas mensagens, ligações e localização em tempo real. Comprei um pequeno gravador digital que escondi no forro de sua pasta de trabalho. Agendei uma conferência fictícia em meu nome para justificar alguns dias de ausência, quando na verdade passei horas na biblioteca jurídica, estudando sobre crimes financeiros e fraudes corporativas. Também procurei Márcia Oliveira, a secretária do escritório, uma mulher de 42 anos, discreta e eficiente, que trabalhava com Tiago havia quase uma década. Precisamos conversar, disse ao encontrá-la, coincidentemente no estacionamento do prédio comercial. Seu olhar revelou que ela sabia mais do que demonstrava. Café? Sugeriu simplesmente. Em uma cafeteria próxima, longe de olhares curiosos, descobri que Márcia não era apenas uma secretária. Ex-investigadora policial, ela ingressou no escritório após deixar a carreira por problemas de saúde. Já desconfiava das atividades de Tiago e Otávio há meses, mas sem provas concretas ou posição para confrontá-los. Por que nunca disse nada? Perguntei, mais curiosa que acusatória. E quem acreditaria? A palavra de uma secretária contra 2 advogados renomados? Respondeu com um sorriso amargo. Além disso, precisava do emprego. Formamos uma aliança improvável. Ela, com seu conhecimento interno do escritório e acesso a documentos. Eu, com minhas evidências pessoais e conhecimento psicológico, para antecipar os próximos passos de Tiago. Enquanto isso, em casa, a farsa continuava. Jantares, conversas superficiais, até mesmo relações íntimas ocasionais, cada momento uma performance calculada. Cheguei a sugerir uma reforma no apartamento
fazendo-o investir dinheiro em algo que eu sabia que ele não usufruiria. Pequenas vitórias em uma guerra silenciosa. Uma noite, durante um dos frequentes jantares de negócios de Tiago, decidi visitar sua mãe, Solange Cardoso, uma mulher de 63 anos que sempre me tratou como filha. Precisava entender se ela tinha algum conhecimento ou suspeita sobre o caráter do filho. Encontrei-a cuidando do jardim de sua casa, no bairro Santa Felicidade, área tradicionalmente italiana de Curitiba. Sempre adorei aquele jardim. Rosas vermelhas, hortênsias azuis, um pequeno lago com carpas coloridas. Um oásis de paz que contrastava com o caos em minha mente. "Que surpresa boa, minha querida!" exclamou ao me ver, tirando as luvas de jardinagem para me abraçar. "Tiago não veio?" "Trabalho", respondi automaticamente. "Reunião importante." Algo em meu tom deve ter denunciado meu estado emocional. Solange sempre foi intuitiva. "Vamos entrar", disse simplesmente. Fiz strudel de maçã. Na aconchegante cozinha que exalava aromas de canela e café recém-passado, encontrei coragem para falar. "Solange, você acha que conhece realmente seu filho?" A pergunta pairou no ar por alguns instantes. Ela serviu o café metodicamente, colocou 2 fatias generosas de strudel em pratos de porcelana pintada à mão e finalmente sentou-se à minha frente. "Nenhuma mãe conhece completamente seu filho, Renata", respondeu com uma sabedoria tranquila. "Mas se está me perguntando se sei que Tiago nem sempre segue o caminho mais ético, sim, tenho minhas suspeitas." A franqueza me surpreendeu. Contei apenas parte da história. A traição, omitindo os crimes financeiros por enquanto. Ela ouviu pacientemente, segurando minha mão quando a voz falhava. "Jonas sempre desconfiou", comentou ela, mencionando o irmão mais velho de Tiago. "Os dois nunca se deram bem justamente por isso. Jonas dizia que Tiago tinha, como ele colocava, um caráter flexível demais para um advogado." Aquela conversa revelou-se mais importante do que imaginei inicialmente. Jonas Cardoso, cunhado com quem raramente convivi, devido às constantes desavenças com Tiago, poderia ser um aliado valioso. Como contador forense especializado em fraudes corporativas, seu conhecimento seria inestimável. No caminho de volta para casa, dirigi até o Parque Barigui, meu refúgio pessoal desde a mudança para Curitiba. Sentei-me em um banco de frente para o lago, observando os cisnes deslizarem silenciosamente sobre a água espelhada. O parque estava quase deserto àquela hora. Apenas alguns corredores tardios e casais ocasionais. A magnitude do que planejava começou a pesar. Não era apenas sobre expor uma traição ou salvar meu orgulho ferido. Era sobre desmantelar um esquema que prejudicava pessoas inocentes, clientes que confiaram sua segurança jurídica a profissionais corruptos. Era sobre justiça em um sentido muito mais amplo que apenas minha dor pessoal. Meu celular vibrou. Uma notificação do aplicativo Espelho. Tiago enviando mensagem para Paloma. "Reunião cancelada. Podemos nos encontrar mais cedo no condomínio." Anexo. Foto da chave de um apartamento. Respirei fundo, sentindo o ar frio de Curitiba encher meus pulmões. A raiva inicial havia se transformado em algo mais frio, mais calculado. Uma determinação silenciosa que me assustaria se eu não entendesse tão bem os mecanismos psicológicos por trás dela. Voltei para casa e preparei-me para mais uma noite de fingimento. No dia seguinte, começaria a fase mais importante do plano. Ligaria para Jonas, marcaria um encontro com o investigador Rogério Castro, que Márcia recomendou, e iniciaria sessões com Thalita Nunes, uma terapeuta especializada em trauma, porque mesmo vingadores precisam cuidar da saúde mental. Enquanto organizava documentos em meu escritório pessoal, encontrei nossa foto de casamento. Tiago e eu sorridentes, brindando sob um arco de flores brancas. Olhei longamente para aquela mulher na foto, confiante, apaixonada, completamente alheia ao que o futuro reservava. Não senti pena, mas uma estranha gratidão. Aquela Renata inocente em breve daria lugar a uma mulher mais forte, mais sábia. E, ironicamente, graças ao próprio marido que planejava destruí-la. O relógio marcava 23h40 quando ouvi a porta da frente. Rapidamente guardei os documentos, fechei o notebook
e peguei um livro qualquer na estante. Tiago entrou no escritório, afrouxando a gravata. Ainda acordada, perguntou com uma casualidade estudada. Lendo um pouco antes de dormir, respondi com igual naturalidade. Como foi a reunião? Produtiva, mentiu ele, evitando meu olhar. Acho que conseguimos fechar o contrato. Que ótimo, sorri, fechando o livro. Vamos para a cama? Amanhã tem um dia cheio. Ele concordou, sem fazer ideia de quão cheio seria realmente meu dia, ou de quantas surpresas o esperavam nas próximas semanas. Aquela noite, dormi profundamente pela primeira vez desde a descoberta. Não mais atormentada pela traição ou pela raiva, mas embalada pela certeza de que muito em breve, Tiago e seus cúmplices entenderiam o erro fatal que cometeram ao subestimar a psicóloga de fala mansa, que conhecia melhor que ninguém os recônditos da mente humana e os pontos fracos de cada um deles. O tabuleiro estava armado, as peças posicionadas. O jogo apenas começava. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Tiago ainda dormia profundamente quando deslizei para fora da cama. Vesti-me silenciosamente e preparei café. Era uma sexta-feira nublada, típica de Curitiba, com aquela garoa fina que parece suspensa no ar. Perfeita para o que eu planejava. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Saí mais cedo. Tenho sessão com paciente em crise. Não me espere para almoço. Beijos, R. Mais uma mentira em nossa coleção crescente de falsidades. Meu primeiro destino foi o escritório de Jonas Cardoso, no bairro Água Verde. O prédio comercial de arquitetura moderna contrastava com os métodos tradicionais que ele utilizava em seu trabalho. Enquanto subia no elevador, ensaiei mentalmente como iniciaria a conversa. Nunca fomos próximos. Tiago garantiu isso, mantendo-nos afastados com histórias de rivalidades infantis e diferenças irreconciliáveis. Renata, Jonas pareceu genuinamente surpreso quando sua secretária me anunciou. Levantou-se de sua mesa organizada metodicamente, estendendo a mão. Aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar, respondi, fechando a porta do escritório atrás de mim, sobre seu irmão. Nos 40 minutos seguintes, expus a situação com precisão clínica, mostrando as evidências que coletei. Observei suas expressões mudarem gradualmente. Surpresa, confirmação, indignação e, finalmente, determinação. Sempre soube que ele caminhava na linha tênue da ética, comentou Jonas, ajustando os óculos de armação fina. Mas isto é crime, Renata. Exatamente por isso estou aqui, respondi. Preciso de sua expertise. Jonas analisou os documentos que trouxe, identificando rapidamente padrões que eu jamais perceberia. Como contador forense especializado em fraudes corporativas, ele enxergava além dos números. Eles criaram um sistema de dupla cobrança, explicou apontando para certos contratos. Percentuais declarados aos clientes e percentuais reais. A diferença desviada para contas offshore. Elegante e quase impossível de detectar sem uma auditoria profunda. Quase? Quase, confirmou com um leve sorriso. Todo esquema tem falhas. E esta, apontou para uma sequência específica de transações. É particularmente reveladora. Quando saí do escritório de Jonas, tínhamos um plano inicial. Ele analisaria detalhadamente os documentos, identificando todas as transações suspeitas e criando um relatório técnico que seria crucial posteriormente. Meu próximo encontro foi com Rogério Castro, o investigador particular recomendado por Márcia. Encontramo-nos em uma cafeteria discreta perto do Jardim Botânico. Aos 50 anos, Rogério tinha o semblante de quem viu demais das sombras humanas. Olhos perceptivos, expressão neutra, postura alerta mesmo quando aparentemente relaxado. Márcia me explicou por alto a situação, disse ele após os cumprimentos iniciais. Mas preciso ouvir sua versão completa. Novamente narrei os acontecimentos. Desta vez, focando nos aspectos que necessitavam investigação externa, os encontros no condomínio Jardim das Araucárias, as viagens supostamente profissionais, as conexões com outros possíveis envolvidos além de Otávio. Não estou apenas atrás de provas para um divórcio, esclareci. Quero expor todo o esquema, completo. Rogério assentiu lentamente. Isso exigirá vigilância, documentação fotográfica, possivelmente acesso a locais privados.
Tenho recursos, interrompi. E a autorização legal pode ser obtida posteriormente quando envolvermos as autoridades competentes. Por enquanto, precisamos de informação. Combinamos valores e métodos. Rogério iniciaria imediatamente a vigilância, com foco especial no final de semana seguinte, quando Tiago supostamente cancelaria nosso jantar em família para encontrar-se com Paloma na pousada em Florianópolis. Minha terceira parada foi no consultório de Thalita Nunes, no Centro Cívico. Diferentemente dos outros encontros, este era para mim mesma. Como psicóloga, entendo perfeitamente a importância do suporte adequado em situações traumáticas. E por mais calculada que estivesse, reconhecia o trauma submerso. O consultório de Thalita emanava tranquilidade, tons neutros, plantas discretas, iluminação suave. Ela própria, uma mulher de 48 anos com cabelos grisalhos perfeitamente estilizados, transmitia aquela segurança que só décadas de prática clínica conferem. Colega de profissão em busca de terapia, observou com um sorriso acolhedor. Isso demonstra sabedoria. Durante a sessão, permiti-me vulnerabilidade, algo que não demonstrara desde a descoberta. Falei sobre a dor da traição, o choque do engano, a sensação de irrealidade ao continuar vivendo com alguém que se revelou um estranho. Não quero apenas sobreviver a isto, confessei finalmente. Quero transformar esta experiência. Transformação é diferente de vingança. Thalita observou perspicazmente. E se puder ser ambos? Ela me estudou por alguns instantes. Então precisamos garantir que, após a vingança, ainda reste algo construtivo para ser transformado. Vingança pode consumir completamente se não for cuidadosamente delimitada. Saí daquela sessão com uma clareza renovada sobre meus propósitos e limites. Vingança, sim. Justiça, com certeza. Mas não a qualquer custo, especialmente da minha própria integridade. O restante do dia foi dedicado a preparativos práticos. Abri uma conta bancária separada em um banco diferente do que Tiago e eu usávamos. Transferi gradualmente economias pessoais que mantinha em uma previdência privada, dinheiro que ele desconhecia. Organizei documentos importantes em um armazenamento digital seguro, com cópias físicas na casa de Cristiane. Planejava cada detalhe como uma partida de xadrez, antecipando movimentos e contramovimentos. Minha formação em psicologia tornou-se uma vantagem estratégica. Compreender padrões comportamentais permite prever reações com notável precisão. Quando retornei ao apartamento no final da tarde, encontrei Tiago já em casa. Algo incomum para uma sexta-feira. Cancelaram minha reunião de última hora, explicou ele, preparando drinks na sala. Pensei em aproveitarmos a noite juntos. Faz tempo que não temos um momento só nosso. A ironia quase me fez rir. Observei-o servir meu gin tônica, exatamente como gosto, com rodela de pepino e zimbro. Pequenos detalhes que fazem um casamento parecer verdadeiro, mesmo quando é apenas uma fachada elaborada. Podemos pedir aquela comida tailandesa que você adora, sugeriu, sentando-se próximo a mim no sofá. Seu perfume, o mesmo que senti na sala onde o flagrei com Paloma, agora me causava náusea. Parece ótimo, respondi com um sorriso ensaiado. Durante o jantar, entre talharim de pad thai e curry vermelho, Tiago mostrou-se inusitadamente comunicativo. Falou sobre casos antigos, planos para o escritório, até mencionou a possibilidade de tirarmos férias prolongadas no final do ano. Europa, talvez? Sempre quisemos conhecer Portugal. Portugal, justamente onde planejava fugir com Paloma. Segundo a conversa que testemunhei escondida naquela fatídica tarde. Seria maravilhoso, concordei, imaginando se ele realmente acreditava em sua própria atuação. Em algum momento, enquanto discutíamos destinos europeus que nunca visitaríamos juntos, meu celular vibrou com uma notificação. Era Rogério, enviando a primeira atualização, confirmado o encontro deles para domingo. Reserva em nome de PR na pousada Vila das Águas. Voo 1522, 8h40. Desliguei a tela rapidamente, mas não antes que Tiago notasse a mudança em minha expressão. Algo importante? Perguntou casualmente. Paciente em crise. Menti. Nada que não possa esperar até amanhã. A noite prosseguiu num estranho balé de normalidade fingida. Assistimos a um filme que nenhum de nós realmente acompanhou. Ele, provavelmente planejando seu fim de semana com a amante. Eu,
arquitetando sua queda. No sábado pela manhã, como previsto, veio o telefonema. Amor, surgiu uma emergência. Tiago explicou com aquela voz de preocupação profissional que agora soava tão falsa. Um cliente importante com problema sério. Preciso voar para Florianópolis hoje ainda. Infelizmente, não poderei ir ao jantar com seus pais amanhã. Que pena, respondi, observando-o fazer as malas. Trabalho em primeiro lugar, entendo perfeitamente. Ele pareceu momentaneamente desconcertado com minha compreensão excessiva, mas recuperou-se rapidamente. Prometo compensar. Voltarei na segunda à noite. Leve um casaco, sugeri docilmente. A previsão é de chuva em Florianópolis. Após sua partida, iniciei imediatamente a próxima fase do plano. Liguei para Márcia. Ele saiu. Podemos proceder. Encontramo-nos 1 hora depois no estacionamento deserto do Centro Empresarial Itamaraty. Sábados eram dias tranquilos no complexo comercial. Apenas segurança mínima e alguns workaholics ocasionais. Tenho acesso ao escritório para organizar documentos urgentes, explicou Márcia, mostrando a autorização assinada pelo próprio Otávio. Teremos aproximadamente 2 horas. O escritório Machado em Associados ocupava 2 andares do edifício. Enquanto subíamos pelo elevador silencioso, Márcia explicou o plano. Os arquivos físicos mais sensíveis ficam na sala de Otávio, o servidor central na sala técnica do subsolo. Precisamos de ambos. Usei meu conhecimento sobre Tiago para ajudar a identificar possíveis senhas e locais onde informações relevantes poderiam estar escondidas. Márcia, com sua experiência investigativa anterior, sabia exatamente quais documentos buscar. Contratos originais versus contratos apresentados, relatórios financeiros internos, comunicações com paraísos fiscais. Ela enumerava, enquanto fotografava metodicamente cada página relevante. Tudo sem deixar vestígios. Trabalhamos com eficiência silenciosa. Cada documento fotografado, cada arquivo acessado, nos aproximava mais da verdade completa. O esquema era mais sofisticado e extenso do que imaginei inicialmente. Não apenas Tiago e Otávio estavam envolvidos, mas também 2 sócios minoritários e um juiz aposentado que servia como consultor especial. Isto explica como conseguiram decisões favoráveis em casos controversos, observou Márcia, mostrando transferências bancárias para uma empresa de consultoria que claramente era apenas fachada. Quando deixamos o edifício, carregávamos conosco evidências suficientes para destruir não apenas carreiras, mas potencialmente resultar em prisões. A sensação era simultaneamente poderosa e aterradora. O que fará agora? Perguntou Márcia enquanto caminhávamos para nossos carros. Esperar o momento certo, respondi. Paciência é crucial. Na manhã seguinte, domingo, recebi as primeiras fotos de Rogério, Tiago e Paloma, chegando juntos à pousada, trocando carícias no saguão, compartilhando café da manhã no terraço com vista para o mar. Evidências incontestáveis da traição, a parte mais previsível e menos importante do plano agora. Fui ao almoço na casa de meus pais sozinha, como esperado. Tiago teve emergência no trabalho. Expliquei quando minha mãe perguntou sobre sua ausência. A facilidade com que reproduzia a mentira dele me surpreendeu. Durante a sobremesa, meu pai, sempre perspicaz, perguntou diretamente: "Está tudo bem com vocês, filha? Você parece diferente." Por um momento, considerei contar tudo. O peso do segredo, da farsa diária, tornava-se cada vez mais exaustivo, mas o plano exigia discrição absoluta até o momento certo. Apenas cansada, respondi forçando um sorriso. Muitos pacientes em crise ultimamente. Na segunda-feira, reuni-me novamente com Jonas. Ele analisara os documentos durante o final de semana e confirmara nossas suspeitas. Desvio sistemático, falsificação documental, evasão fiscal, possível suborno, listou ele, mostrando um relatório preliminar impecavelmente organizado. Com o que temos agora, já seria suficiente para iniciar uma investigação oficial. Ainda não, respondi. Precisamos de mais. Renata, Jonas hesitou. Entendo sua dor pessoal nisto tudo, mas estamos falando de crimes sérios. Há uma responsabilidade em conhecer estes fatos e não reportá-los. 2 semanas, pedi. Me dê apenas 2 semanas para reunir o restante das evidências. Quero que o caso seja incontestável. Relutante, ele concordou.
A próxima peça do quebra-cabeça veio inesperadamente. Enquanto analisava os documentos do escritório, identifiquei referências a um cliente específico, Construtora Horizonte, cujos pagamentos pareciam significativamente maiores que os serviços contratados justificariam. Precisamos de alguém de dentro da construtora, comentei com Rogério durante nosso encontro seguinte. Possivelmente tenho um contato, respondeu ele pensativo. Trabalhei em um caso envolvendo funcionários deles ano passado. Deixe comigo. 3 dias depois, tínhamos a confirmação. A construtora Horizonte estava envolvida em licitações fraudulentas para obras públicas, com o escritório Machado em associados, fornecendo a blindagem jurídica necessária. O esquema era muito maior e mais grave do que imaginamos inicialmente. Enquanto isso, em casa, mantinha a fachada de normalidade. Tiago retornou de Florianópolis na segunda-feira à noite, bronzeado e relaxado, trazendo um presente da viagem de negócios, uma echarpe de seda que provavelmente Paloma ajudou a escolher. Obrigada, meu amor. Agradeci, beijando-o como se nada soubesse. Como foi o caso emergencial? Complicado, mas resolvido, respondeu vagamente. E o jantar com seus pais? Sentiram sua falta, menti, sabendo que ele raramente verificaria detalhes com minha família. Os dias seguintes foram de intenso trabalho investigativo. Rogério documentou mais encontros entre Tiago e Paloma, sempre discretos, sempre em locais onde acreditavam estar seguros. Jonas aprofundou a análise financeira, traçando o caminho do dinheiro através de empresas fantasmas e contas no exterior. Márcia continuou coletando evidências no escritório. Em minha segunda sessão com Thalita, discutimos os limites éticos do que planejava. Compreendo a necessidade de justiça, ela ponderou, mas temo pelo custo emocional desta imersão prolongada na falsidade. O custo de não fazer nada seria maior, argumentei. Não apenas para mim, mas para todos os clientes prejudicados, para a própria justiça. Thalita observou-me por alguns instantes. Apenas garanta que após a tempestade que você está prestes a desencadear, ainda reste algo para reconstruir. Vingança pode ser satisfatória momentaneamente, mas não sustenta uma vida. Sua sabedoria ressoou profundamente. Não queria apenas destruir. Queria renascer das cinzas desta experiência. Na quinta-feira daquela semana, recebi a notícia que aguardávamos. O aniversário de Tiago seria celebrado com uma festa surpresa organizada por Otávio no próprio escritório no próximo mês. Todos os sócios, funcionários importantes e clientes seletos estariam presentes. O cenário perfeito, comentei com Cristiane quando nos encontramos para discutir os próximos passos. Tem certeza disso, Rê? Cris perguntou genuinamente preocupada. Expor tudo assim, publicamente? Precisamente o que eles merecem, respondi com firmeza. Humilhação pública para quem viveu de aparências e mentiras. Nas semanas seguintes, cada peça do plano foi meticulosamente posicionada. Cristiane, como professora de ética jurídica, preparou um dossiê para a Ordem dos Advogados. Jonas finalizou o relatório financeiro, detalhando cada transação fraudulenta. Rogério coletou depoimentos de ex-funcionários do escritório que testemunharam irregularidades. Márcia organizou cópias de todos os documentos incriminadores. Eu mesma, utilizando técnicas aprendidas em anos de prática clínica, preparei-me psicologicamente para o confronto. Cada noite ao lado de Tiago, cada beijo falso, cada conversa banal, tudo agora tinha data de validade definida. Na véspera da festa, enquanto ele dormia, sentei-me na varanda de nosso apartamento observando as luzes da cidade. Curitiba noturna sempre me pareceu enigmática, bela e fria simultaneamente, como a verdade que estava prestes a revelar. Lembrei-me da Renata de antes, confiante, apaixonada, ligeiramente ingênua. Aquela mulher não existia mais. Em seu lugar, surgira alguém mais forte, mais perspicaz, profundamente consciente da dualidade humana. A psicóloga que ajudava outros a enfrentar traumas agora enfrentaria o próprio, transformando-o em catalisador de mudança. Amanhã, pensei, observando uma estrela particularmente brilhante no céu escuro, amanhã tudo mudará. Para Tiago, para o escritório corrupto, para mim, e pela primeira vez desde que me escondi atrás daquele sofá de couro na sala dele, senti algo além da raiva fria ou da determinação calculista. Senti paz,
A manhã do aniversário de Tiago chegou com uma chuva fina, típica de Curitiba. Acordei antes dele e preparei seu café da manhã favorito: ovos beneditinos com salmão defumado e suco de laranja fresco. Coloquei um pequeno pacote ao lado do prato, um par de abotoaduras de prata com suas iniciais gravadas. Feliz aniversário, sussurrei quando ele entrou na cozinha, esfregando os olhos ainda sonolentos. Seu sorriso genuíno ao ver a mesa arrumada me fez questionar, por um brevíssimo instante, se eu realmente seguiria adiante. Esse era o homem que amei por 7 anos, com quem compartilhei sonhos e construí memórias. Era também o homem que planejava abandonar-me, que traía não apenas a mim, mas a todos que confiavam nele profissionalmente. Não precisava, disse ele, beijando minha testa antes de sentar-se. Você sempre se lembra de tudo. Detalhes importam, respondi, servindo o café em sua xícara preferida, aquela que trouxemos de uma viagem a Buenos Aires 3 anos atrás. E hoje é um dia especial. Ele não fazia ideia do quanto seria especial de fato. Tenho reuniões o dia todo, comentou entre uma garfada e outra. Mas podemos jantar no Família Mancini à noite? Só nós dois? Claro, concordei, sabendo perfeitamente que o jantar jamais aconteceria. A festa surpresa no escritório, supostamente secreta, começaria às 19h. Otávio o manteria ocupado com uma falsa reunião de emergência até o momento da revelação. Estas são lindas, elogiou, abrindo o pequeno pacote e examinando as abotoaduras. Vou usá-las hoje mesmo. Combinam com seu terno azul marinho, sugeri, o mesmo que ele usaria na festa mais tarde, aquele que gosto tanto. Depois que ele saiu, comecei meus próprios preparativos. Primeiro, uma visita à minha terapeuta, Thalita. Precisava do equilíbrio que apenas ela conseguia me proporcionar antes do que viria. Hoje é o dia, anunciei assim que entrei em seu consultório. Como está se sentindo? Perguntou ela, sem julgamento na voz. Estranhamente calma, confessei. Como se estivesse observando tudo de fora. É normal? Dissociação é um mecanismo de defesa comum em situações de estresse extremo, explicou Thalita. Mas lembre-se do que conversamos. Após hoje, começa o processo de reconstrução. Está preparada para isso também? Refleti por alguns instantes. Acho que venho me reconstruindo desde o momento da descoberta. Cada passo deste plano foi também um passo em direção a uma nova versão de mim mesma. Ela sorriu, aquele sorriso compreensivo que só terapeutas verdadeiramente empáticos conseguem. Então está pronta. Mas lembre-se, exposição pública não é sinônimo de humilhação. Justiça pode ser firme sem ser cruel. Suas palavras me acompanharam enquanto dirigia para meu próximo destino, o apartamento de Cristiane. Lá, toda a nossa equipe improvisada se reuniria para os ajustes finais. O apartamento de Cris, no alto da 15, era espaçoso e minimalista, reflexo de sua personalidade prática. Jonas já estava lá quando cheguei, organizando documentos meticulosamente. Rogério chegou logo depois, trazendo as últimas fotografias e gravações. Márcia foi a última, visivelmente nervosa, mas determinada. Vamos revisar tudo uma última vez, propôs Jonas, sempre o mais metódico do grupo. Durante as 2 horas seguintes, analisamos cada detalhe do plano. A sequência de eventos, as evidências a serem apresentadas, os documentos já enviados às autoridades competentes, o momento exato da intervenção. Nada poderia falhar. A Ordem dos Advogados confirmou que receberá formalmente a denúncia amanhã cedo, informou Cristiane. O material que enviamos previamente já gerou movimentação interna significativa. Estarão atentos ao caso. A Polícia Federal também, acrescentou Rogério. Meus contatos confirmaram que há interesse especial por envolver possível corrupção judicial. Márcia verificou o relógio. Otávio acabou de enviar mensagem confirmando que tudo está pronto no escritório. A festa começa oficialmente às 19h, mas convidados chegarão a partir das 18h30. E os arquivos para projeção? Perguntei, referindo-me às evidências visuais que planejávamos exibir. Tudo no pendrive e testado, garantiu Jonas. 3 cópias de segurança em diferentes formatos. E tenho acesso remoto ao sistema, caso haja algum imprevisto. Cristiane abriu uma garrafa de vinho, servindo pequenas doses para todos. Um brinde, propôs, erguendo sua taça.
A justiça. A transformação, complementei. Às 10h fui para casa preparar-me. Escolhi cuidadosamente minha roupa. Um vestido azul petróleo estruturado, elegante sem ser chamativo. Maquiagem leve, cabelo preso em um coque baixo, brincos discretos de pérola. A imagem refletida no espelho mostrava uma mulher composta, segura, incapaz de denunciar qualquer turbulência interior. Tiago ligou às 18h15. Amor, desculpe, mas Otávio acaba de me jogar um caso complicadíssimo. Vou atrasar para o jantar. Pode fazer reserva para 21 €? Sem problemas, respondi, admirando sua capacidade de mentir tão naturalmente. Estarei esperando. Às 18h30 entrei no carro onde Rogério me aguardava. Todos os envolvidos confirmados presentes? Perguntei enquanto ele dirigia em direção ao Centro Empresarial Itamaraty. Afirmativo. Tiago, Otávio, Paloma, os 2 sócios minoritários, o juiz aposentado, os principais clientes envolvidos no esquema, incluindo o diretor da construtora Horizonte. Até aquele investidor internacional que mencionamos está presente. Perfeito, murmurei, sentindo meu coração acelerar pela primeira vez no dia. O momento aproximava-se. O salão de eventos do escritório Machado em Associados estava irreconhecível. Decoração elegante em tons de azul e prata, iluminação estratégica, champanhe circulando em bandejas reluzentes, música ambiente sofisticada. Aproximadamente 50 pessoas já circulavam pelo espaço quando entrei discretamente pelos fundos, onde Márcia me aguardava. Tudo conforme planejado, sussurrou ela, conduzindo-me até uma pequena sala adjacente. Otávio traz Tiago em 15 minutos. Jonas já conectou o sistema de projeção. Cristiane está posicionada com os representantes da OAB que, coincidentemente, vieram prestigiar o evento. Da pequena sala, através de uma fresta na porta, observei a chegada de mais convidados. Reconheci rostos do judiciário local, empresários influentes, políticos regionais. O escritório não poupara esforços para transformar o aniversário de Tiago em um evento que solidificaria ainda mais sua posição na elite jurídica curitibana. Às 19h05, Otávio entrou apressadamente no salão, fazendo um gesto discreto. As luzes diminuíram, a música cessou, vozes baixaram para sussurros excitados. Todos posicionaram-se estrategicamente, copos de champanhe nas mãos, sorrisos antecipatórios nos rostos. A porta principal abriu-se. Tiago entrou, ainda conversando com Otávio sobre o suposto caso emergencial, e estancou surpreso quando as luzes subitamente aumentaram e todos gritaram "Surpresa!" em uníssono. Seu rosto transitou rapidamente do choque para o prazer. Sorrisos, abraços, tapinhas nas costas. Paloma manteve-se estrategicamente afastada, mas seus olhares cruzaram-se momentaneamente. Observei cada detalhe deste teatro social, aguardando pacientemente. Otávio ergueu uma taça, solicitando atenção. Queridos amigos, estamos reunidos para celebrar não apenas o aniversário de Tiago Cardoso, mas sua extraordinária trajetória profissional. Um advogado brilhante, parceiro leal, amigo inestimável. O discurso prosseguiu, repleto de elogios exagerados e anedotas cuidadosamente selecionadas. Tiago sorria modestamente, ocasionalmente erguendo sua taça em agradecimento. Quando Otávio mencionou integridade inabalável, quase ri audível. E agora, antes do brinde oficial, sua esposa Renata gostaria de dizer algumas palavras, concluiu Otávio, para minha completa surpresa. Isto não estava no script original da festa. Meu coração disparou. Adaptar-se rapidamente seria crucial. Emergi da sala lateral, caminhando calmamente até o centro do salão. O olhar surpreso de Tiago encontrou o meu, seguido por um sorriso que não alcançava seus olhos. Claramente, minha presença não estava em seus planos. Que surpresa maravilhosa, comentei, aceitando o microfone de Otávio. Não imaginava encontrar tantos amigos e colegas queridos reunidos. Inspirei profundamente, sentindo o peso de cada olhar. Jonas acenou discretamente, confirmando que estava pronto para a projeção. Rogério posicionou-se estrategicamente perto da porta principal. Cristiane aproximou-se com os representantes da OAB.
Márcia assumiu seu posto junto ao sistema de som. Como psicóloga, aprendi que aniversários são momentos perfeitos para reflexão, oportunidades para examinarmos o caminho percorrido e considerarmos o futuro que desejamos construir. Tiago sorriu, visivelmente relaxando. Provavelmente esperava um discurso breve e amoroso, daqueles que esposas dedicadas fazem em ocasiões sociais. Meu marido sempre admirou transparência e honestidade, continuei, notando seu sorriso vacilar ligeiramente. Valores que nortearam sua vida pessoal e profissional. Ou assim, acreditei por 7 anos. Um silêncio desconfortável começou a se formar. Otávio moveu-se nervosamente, talvez considerando intervir. Era o momento. Tenho um presente especial para Tiago, anunciei, fazendo um gesto para Jonas. Uma retrospectiva reveladora. A tela de projeção iluminou-se atrás de mim. A primeira imagem mostrava Tiago e Paloma entrando juntos na pousada Vila das Águas. A data e hora estampadas no canto inferior. Ofegações surpresas ecoaram pelo salão. O rosto de Tiago empalideceu visivelmente. Paloma, em algum lugar da multidão, deixou cair sua taça de champanhe. Uma traição conjugal seria problema exclusivamente nosso. Prossegui, enquanto as imagens continuavam passando. Encontros secretos, carícias em locais supostamente seguros, entradas e saídas do condomínio onde mantinham um apartamento. Mas descobri algo muito mais significativo durante minha investigação. A projeção mudou para documentos escaneados, contratos adulterados, relatórios financeiros manipulados, transferências bancárias para paraísos fiscais, desvio sistemático de recursos de clientes, falsificação documental, evasão fiscal. Cada acusação era acompanhada por evidências visuais incontestáveis. Um esquema sofisticado que envolveu não apenas meu marido e seu sócio principal, mas também as próximas imagens mostravam reuniões secretas com o juiz aposentado, transferências para sua empresa de consultoria, decisões judiciais favoráveis em casos claramente tendenciosos. O salão transformou-se em caos controlado. Murmúrios altos, expressões chocadas. Alguns convidados dirigindo-se discretamente para a saída, apenas para encontrar Rogério bloqueando o caminho, acompanhado agora por 2 policiais federais à paisana. Todos os documentos aqui apresentados foram encaminhados formalmente à Ordem dos Advogados, Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público. Informei, minha voz surpreendentemente firme. Representantes destas instituições estão presentes neste momento, acompanhando esta revelação. Tiago finalmente reagiu, avançando em minha direção com expressão furiosa. Você enlouqueceu? Isso é difamação. Vou processar. Processar usando quais recursos? Interrompi calmamente. Os congelados por determinação judicial há aproximadamente... Consultei meu relógio. 20 minutos? Sim, as medidas cautelares já estão em vigor. Contas bloqueadas, passaportes retidos, bens indisponíveis. Otávio tentou assumir controle da situação. Senhoras e senhores, claramente temos um mal-entendido que... Não há mal-entendido algum, Dr. Machado? A voz grave de um dos representantes da OAB cortou o ambiente. Os indícios são suficientemente graves para justificar as medidas mencionadas. O que se seguiu pareceu acontecer em câmera lenta. Agentes policiais entraram oficialmente no recinto, identificando-se. Documentos foram apresentados, mandados de busca e apreensão, intimações, notificações. Os principais envolvidos, incluindo Tiago e Otávio, foram isolados para questionamento inicial. Observei tudo com estranha tranquilidade, como se assistisse a um filme protagonizado por desconhecidos. O plano funcionara perfeitamente, até melhor que o esperado. A reação das autoridades fora mais rápida e incisiva do que previmos, graças à solidez das evidências apresentadas. Em determinado momento, encontrei-me frente a frente com Paloma. Seu rosto, antes altivo quando a conheci em confraternizações do escritório, agora demonstrava pânico genuíno. Eu não sabia da extensão, sussurrou ela, trêmula. Juro que não imaginava... Talvez, respondi serenamente, mas escolhemos nossos caminhos e, eventualmente, enfrentamos suas consequências. Tiago foi o último a ser conduzido para fora do salão. Ao passar por mim,
Deteve-se brevemente. Seus olhos, que tantas vezes me fizeram acreditar em promessas vazias, agora transbordavam uma mistura tóxica de raiva e desespero. Por quê? Perguntou simplesmente. Poderia ter me confrontado privadamente, pedido o divórcio, exigido compensação. Por que isto? Sustentei seu olhar sem vacilar. Porque justiça não é apenas sobre nós dois. É sobre todos que vocês enganaram, prejudicaram, roubaram. É sobre integridade profissional e responsabilidade social. Você destruiu minha vida, sibilou ele. Não, Tiago, corrigi suavemente. Você construiu sua própria destruição, tijolo por tijolo, mentira por mentira. Eu apenas removi a fachada. Os agentes federais conduziram-no para fora. O salão, antes vibrante e elegante, agora parecia um campo de batalha abandonado. Taças meio vazias, cadeiras desalinhadas, decoração parcialmente desfeita pela movimentação intensa. Cristiane aproximou-se, colocando gentilmente um braço ao redor de meus ombros. Você está bem? Estarei, respondi honestamente. Jonas, Rogério e Márcia juntaram-se a nós. Formávamos um círculo silencioso em meio ao caos, organizado das autoridades que ainda coletavam depoimentos de convidados e apreendiam documentos. O que acontece agora? Perguntou Márcia, sua voz revelando o esgotamento emocional que todos sentíamos. Investigação formal, processos, provavelmente condenações, respondeu Jonas tecnicamente. O esquema era extenso demais para ser ignorado ou abafado. E para você, Renata? Questionou Rogério, sempre perspicaz. Refleti por alguns instantes. Recomeço, em todos os sentidos. Deixamos o centro empresarial Itamaraty juntos, caminhando sob a chuva fina que ainda caía. O ar úmido de Curitiba nunca me pareceu tão purificador. Cada respiração profunda parecia limpar não apenas meus pulmões, mas algo mais essencial dentro de mim. Alguém quer um café? Sugeriu Cristiane. Acho que merecemos um momento para processar tudo isso. Concordamos silenciosamente, dirigindo-nos ao Café Portinari, o mesmo onde compartilhei inicialmente minhas descobertas com Cris semanas atrás. O ciclo completava-se de alguma forma. Sentados em uma mesa discreta nos fundos do café, permitimos-nos finalmente relaxar. O café quente, o ambiente aconchegante, a companhia de pessoas que se tornaram inesperadamente importantes em minha vida, tudo contribuía para uma sensação gradual de fechamento. Obrigada, disse finalmente, olhando para cada um deles. Não apenas pela ajuda prática, mas por acreditarem que isto era necessário. Você teria feito o mesmo por qualquer um de nós, respondeu Márcia simplesmente. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Thalita. Como você está? Disponível se precisar conversar. Respondi brevemente, marcando uma sessão para o dia seguinte. O trabalho emocional apenas começava. Deixei o café por volta das 23 horas, recusando gentilmente a oferta de Rogério para me acompanhar. Precisava deste momento sozinha. Em vez de dirigir diretamente para casa, ou melhor, para o apartamento que brevemente não mais seria meu lar, caminhei até o Parque Barigui, agora deserto devido ao horário e à garoa persistente. Sentei-me em um banco à beira do lago, observando a superfície da água tremular sob a chuva leve. As luzes da cidade refletiam-se como estrelas líquidas, distorcidas e belas em sua imperfeição. Ali, finalmente sozinha, permiti que as lágrimas viessem, não de tristeza ou arrependimento, mas de alívio profundo. Chorei pelo tempo perdido, pela confiança traída, pelos sonhos desfeitos. Chorei também pela coragem encontrada, pelas amizades fortalecidas, pelo senso de propósito renovado. Quando as lágrimas cessaram, senti-me curiosamente leve, como se algo pesado houvesse sido removido não apenas de meus ombros, mas de minha própria essência. A chuva parara e um silêncio especial envolvia o parque, aquele silêncio característico que segue tempestades, carregado de promessas de renovação. Levantei-me, respirando profundamente o ar lavado pela chuva. Amanhã enfrentaria as consequências práticas de tudo. Mudança, divórcio, depoimentos formais, provavelmente a imprensa local. Processos que seriam desgastantes, mas necessários. Mas esta noite, neste momento específico, permitia-me simplesmente existir no limiar
entre o fim de uma vida e o início de outra, a psicóloga que ajudava outros a navegar transições, agora aplicaria esse conhecimento em si mesma. Caminhei lentamente de volta ao estacionamento, cada passo mais firme que o anterior. O plano fora executado com perfeição, mas o verdadeiro trabalho apenas começava. A reconstrução de uma identidade além da traição, a redescoberta de propósito além da vingança, a criação de um futuro além das cinzas do passado. E pela primeira vez em semanas, sentia-me genuinamente preparada para esse desafio. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de acontecimentos. Acordei na manhã seguinte, em um quarto de hotel no centro de Curitiba. Uma decisão prática tomada durante a madrugada, após perceber que não conseguiria dormir no apartamento repleto de memórias falsas. A primeira notícia que recebi foi através de uma ligação de Jonas. Está na primeira página do jornal, informou ele sem preâmbulos. Operação Fachada. Esquema milionário de fraudes em escritório de advocacia é desmantelado. Mencionam nomes. Todos. Tiago, Otávio, Paloma, o juiz aposentado, os clientes envolvidos. Você aparece como denunciante que reuniu provas fundamentais para a investigação. Sua identidade está preservada por enquanto, mas não durará muito, completei resignada. Uma cidade do tamanho de Curitiba transforma escândalos jurídicos em assunto de padaria em questão de horas. Abri as cortinas do quarto, observando a cidade acordar sob um céu surpreendentemente azul. A chuva da noite anterior dera lugar a um dia límpido, quase como um presságio. Pedi café da manhã no quarto e liguei para a Thalita, adiantando nossa sessão para o meio da manhã. Precisava de orientação para navegar o que viria. Às 10h30, sentada no consultório acolhedor de minha terapeuta, comecei a processar verdadeiramente os acontecimentos. Como se sente após a tempestade? Perguntou Thalita, servindo-me chá de ervas em uma xícara de cerâmica artesanal. Estranhamente calma, confessei. Como se tivesse despertado de um sonho longo e confuso. Há uma sensação de conclusão. E quanto ao futuro imediato? Suspirei, considerando as complicações práticas. Preciso encontrar um lugar para morar, iniciar o processo de divórcio, lidar com a imprensa que certamente me procurará, reorganizar minha clínica? Um passo de cada vez, aconselhou Thalita. Hoje, concentre-se apenas no essencial. Saí dali com um plano simples para as próximas 48 horas. Encontrar um lugar temporário para viver, recolher pertences pessoais essenciais do apartamento, comunicar-me com meus pacientes sobre uma pausa necessária. O restante poderia esperar. Mal entrei no carro quando meu celular tocou. Número desconhecido. Renata Cardoso? Uma voz feminina indagou quando atendi. Sim, doutora Gabriela Monteiro, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Gostaríamos de conversar pessoalmente sobre os acontecimentos recentes, envolvendo o escritório Machado em Associados. Marcamos um encontro para o final da tarde. Antes, porém, precisava enfrentar o apartamento uma última vez. Cheguei ao batel por volta das 13h. O porteiro me recebeu com um olhar que mesclava curiosidade e embaraço. Claramente, as notícias já haviam se espalhado pelo condomínio. Agradeci mentalmente por termos escolhido um prédio com elevador privativo para cada apartamento, evitando encontros desconfortáveis com vizinhos. O apartamento estava exatamente como deixei na noite anterior, exceto por um detalhe. Sobre a mesa de centro da sala, um envelope branco com meu nome escrito na caligrafia inconfundível de Tiago. Hesitei antes de abri-lo, temendo manipulações emocionais ou ameaças. Finalmente, respirando fundo, rompi o lacre. Era uma carta manuscrita, surpreendentemente breve. Renata, não buscarei justificar o injustificável. Apenas peço que considere que, apesar de tudo, houve momentos verdadeiros entre nós. Talvez não o suficiente, evidentemente. As chaves do apartamento estão sobre seu criado mudo. Fique com tudo. Materialmente, é o mínimo que lhe devo. Rele as palavras algumas vezes, buscando sentir algo além do vazio. Nada veio. Nem raiva renovada, nem tristeza profunda, nem insatisfação vingativa. Apenas a constatação de que aquela fase estava efetivamente encerrada. Procedi metodicamente, recolhendo apenas o essencial. Documentos pessoais, algumas roupas,
itens sentimentais que predatavam meu relacionamento com Tiago, meu notebook com arquivos profissionais. Observei os objetos que decoramos juntos, os móveis escolhidos após longas discussões, os presentes trocados em datas especiais. Tudo parecia pertencer a um filme que assisti há muito tempo, protagonizado por pessoas que vagamente reconhecia. Quando terminei, fitei uma última vez o espaço que chamei de lar por quase 5 anos. Coloquei a carta de volta no envelope, deixando-a sobre a mesa onde a encontrei. Não levaria comigo nem mesmo essa conexão final. Às 17 horas, estacionei em frente à sede da OAB Paraná. O prédio imponente no centro cívico, com sua arquitetura moderna, sempre me causou admiração. Hoje, entrava ali não como acompanhante de um advogado, mas como peça central de um caso que, segundo informações preliminares, tornava-se o maior escândalo jurídico do Estado na última década. Doutora Gabriela Monteiro me recebeu em seu escritório no 4º andar. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos cortados em um Chanel preciso, olhos perspicazes por trás de óculos de armação vermelha. Agradeço sua disponibilidade, especialmente neste momento turbulento, começou ela, indicando uma poltrona confortável. Durante a hora seguinte, detalhei o processo de descoberta e investigação, esclarecendo minha metodologia e motivações. Gabriela ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo anotações em um caderno de capa preta. O material que nos foi enviado é impressionantemente organizado, comentou ela ao final. Raramente recebemos denúncias tão bem fundamentadas, mesmo de profissionais da área jurídica. Tive excelentes colaboradores, expliquei, mencionando Jonas, Márcia, Rogério e Cristiane, sem entrar em detalhes sobre seus papéis específicos. A OAB instaurou o processo ético-disciplinar contra todos os advogados envolvidos, informou Gabriela. Simultaneamente, o Ministério Público avança com as acusações criminais, mas não a chamei aqui apenas para obter seu depoimento formal. Ela hesitou brevemente, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Estamos formando uma comissão especial para revisão de práticas éticas em escritórios corporativos. Seu conhecimento em psicologia, combinado com a experiência adquirida neste caso específico, seria extremamente valioso. Gostaríamos de convidá-la oficialmente para atuar como consultora. A proposta me pegou completamente desprevenida. Consultora da OAB? Precisamente. Focando em padrões comportamentais que indicam desvios éticos, programas preventivos de compliance e orientação para jovens advogados em início de carreira. Prometi considerar o convite e responder dentro de alguns dias. Ao sair do prédio, senti uma estranha mistura de emoções. Surpresa pelo reconhecimento profissional nascido de uma situação tão dolorosa, apreensão diante de um caminho totalmente inesperado. Naquela noite, hospedada em outro hotel enquanto procurava por um apartamento temporário, recebi uma ligação de Cristiane. "Você viu o Jornal da Noite?" perguntou ela, visivelmente agitada. "Não, aconteceu algo específico. A construtora Horizonte está sendo investigada por fraudes em licitações públicas. 3 secretários municipais foram afastados preventivamente. O escândalo está se expandindo exponencialmente. A repercussão ultrapassava minhas expectativas mais ambiciosas. O que começou como uma vingança pessoal transformava-se em um catalisador para a limpeza institucional muito mais ampla. A mais", continuou Cristiane. "O Departamento de Direito da Universidade ofereceu uma disciplina especial sobre ética jurídica aplicada no próximo semestre. Querem que eu a ministre e sugeriram convidar você como palestrante recorrente." Ri baixinho, percebendo a ironia. "Da sala de terapia para a sala de aula, quem diria?" Nos dias que se seguiram, a vida reorganizou-se em um ritmo surpreendente. Encontrei um pequeno apartamento para alugar no bairro São Francisco, completamente diferente da suntuosidade do Batel, mas acolhedor em sua simplicidade. Decorei-o minimalista, apenas o essencial, um espaço que refletia meu desejo de recomeço sem excessos. Uma semana após o escândalo, retomei parcialmente minha clínica psicológica. Alguns pacientes, incomodados com a súbita notoriedade de meu nome, preferiram buscar outros profissionais, uma consequência esperada e compreensível.
outros permaneceram e novos surgiram, muitos especificamente interessados em trabalhar com a psicóloga que enfrentou o sistema, como um jovem paciente me descreveu em nossa primeira sessão. No 10º dia após a exposição pública do esquema, recebi um telefonema inesperado. Renata, aqui é Solange Cardoso. A voz da mãe de Tiago fez meu coração acelerar momentaneamente. Não havia pensado nela desde os acontecimentos. Um lapso imperdoável, considerando o carinho genuíno que sempre demonstrou por mim. Solange, como está? Sobrevivendo, respondeu ela com aquele tom de sabedoria tranquila que sempre admirei. Gostaria de vê-la, se possível. Um chá em meu jardim, talvez? No dia seguinte, estacionei em frente à casa familiar em Santa Felicidade. O jardim continuava impecável. Rosas, hortênsias, carpas coloridas no pequeno lago. Solange aguardava na varanda. Uma figura serena vestida simplesmente. Cabelos grisalhos emoldurando um rosto marcado pela vida, mas não endurecido por ela. Minha querida, abraçou-me longamente quando me aproximei. Que bom que veio. Sentamos entre as flores. Chá de jasmim servido em porcelana antiga. Biscoitos caseiros dispostos artisticamente em um prato pintado à mão. Por alguns momentos, apenas saboreamos o silêncio confortável, o zumbido ocasional de abelhas, a brisa suave balançando os galhos das árvores frutíferas. Não o estou defendendo, disse ela finalmente, olhando para além de mim, em direção às montanhas distantes. O que Tiago fez é imperdoável em todos os níveis. Não esperava que o defendesse, respondi sinceramente. Mas gostaria que soubesse que aquele menino que criei, havia bondade nele. Em algum momento, continuou Solange, uma lágrima solitária escapando discretamente. Escolhas erradas, ambições desmedidas, companhias questionáveis. Tudo isso o transformou gradualmente. Como mãe, percebo agora os sinais que ignorei. Não se culpe, disse suavemente, segurando sua mão enrugada. Não me culpo, apenas lamento. Ela respirou fundo, recuperando a compostura. Você fez o que era necessário, Renata. Não apenas por você, mas por todos afetados. Isso demonstra caráter e coragem. Temia que me odiasse, confessei. Jamais, sorriu tristemente. A verdade, por mais dolorosa, sempre é preferível à mentira confortável. Meu filho precisará reconstruir-se a partir das consequências de suas escolhas. É o único caminho possível para a redenção verdadeira. Passamos o restante da tarde conversando sobre temas mais leves. Suas rosas premiadas, minhas novas oportunidades profissionais, memórias compartilhadas que transcendiam o vínculo agora rompido com Tiago. Ao me despedir, prometi visitá-la regularmente. Algumas conexões merecem ser preservadas, mesmo quando outras se desfazem. 3 semanas após o escândalo, aceitei oficialmente o convite da OAB. Minha primeira tarefa como consultora seria desenvolver um programa preventivo de integridade para escritórios de médio e grande porte. Paralelamente, comecei a preparar o material para as palestras na universidade. Foi neste período que recebi um e-mail intrigante da Polícia Federal solicitando minha presença para esclarecimentos adicionais. Preocupada com possíveis complicações legais em meus métodos investigativos, contatei Jonas imediatamente. Relaxe, tranquilizou-me após algumas ligações estratégicas. Não é nada negativo, pelo contrário. No dia seguinte, apresentei-me na sede da Polícia Federal. Fui recebida por uma delegada de meia-idade, expressão séria, postura impecável. Doutora Renata, agradecemos sua colaboração contínua, começou ela, conduzindo-me a uma sala de reuniões onde 3 outros agentes aguardavam. O material que forneceu desencadeou investigações muito além do escritório Machado em Associados. Nos 90 minutos seguintes, explicaram como o esquema se conectava a uma rede mais ampla de corrupção, envolvendo políticos estaduais, empresas de construção civil e até mesmo uma instituição financeira regional. O mapa que apresentaram na tela demonstrava conexões intrincadas que jamais imaginei revelar com minha investigação pessoal. Gostaríamos de convidá-la para uma colaboração mais estruturada, propôs a delegada ao final. Sua perspectiva como psicóloga, combinada com sua experiência investigativa, oferece um ângulo único que pode ser extremamente valioso em casos complexos. Mais uma porta inesperada se abria.
consultoria para a PLI, a Polícia Federal em casos envolvendo fraudes corporativas e comportamento organizacional desviante. A vida certamente seguia caminhos imprevisíveis. 2 meses após o aniversário de Tiago, data que agora marcava não apenas seu nascimento, mas o renascimento de minha própria identidade, recebi notícias sobre o andamento dos processos. Tiago, Otávio e o juiz aposentado permaneciam em prisão preventiva. Paloma, após acordo de delação premiada, estava em liberdade condicional. A construtora Horizonte teve contratos públicos suspensos e seus diretores enfrentavam múltiplas acusações. Foi nesta fase que Jonas sugeriu um encontro no Parque Barigui, meu refúgio desde sempre. Caminhamos pela margem do lago, observando cisnes deslizarem graciosamente sobre a água espelhada. Como está se sentindo com tudo isso? Perguntou ele finalmente. Refleti profundamente antes de responder. Transformada. Não apenas pelas circunstâncias externas, mas interiormente. Como se tivesse descoberto capacidades e forças que desconhecia possuir. Arrependimentos? Curiosamente não, respondi honestamente. Não pelo que fiz, ao menos. Talvez pela ingenuidade anterior, pela confiança cega depositada em alguém que nunca mereceu realmente. E quanto ao futuro? Sorri, observando o horizonte onde o sol começava a se pôr, pintando o céu curitibano em tons dramáticos de laranja e púrpura. Aberto, imprevisível, e pela primeira vez em muito tempo, genuinamente meu. Naquela noite, retornando ao meu novo apartamento, encontrei um pequeno pacote na portaria. Sem remetente identificado, apenas meu nome em letra manuscrita que não reconheci imediatamente. Dentro, um delicado broche de prata em forma de fênix, acompanhado por um cartão simples para quem soube renascer das próprias cinzas. Com admiração, Márcia. A secretária que se tornara aliada fundamental, agora promovida a assistente executiva na OAB após recomendação minha. Prendi o broche em meu blazer e observei minha imagem no espelho. A mulher que me encarava parecia simultaneamente familiar e estranha. Os mesmos traços físicos, mas uma presença diferente, um olhar mais confiante, uma postura mais assertiva, fisicamente idêntica à Renata, que entrou desprevenida naquela sala de escritório meses atrás. Essencialmente, transformada pela jornada desde então. 3 meses completos após os acontecimentos, ministrei minha primeira palestra na universidade. O auditório estava surpreendentemente lotado. Estudantes de direito, psicologia e administração, professores curiosos, até mesmo alguns representantes da imprensa especializada. Ética profissional além do código formal, identificando sinais precoces de desvio comportamental em ambientes corporativos. Um título acadêmico para uma lição profundamente pessoal. Ao subir no palco, senti um breve momento de hesitação, não por insegurança quanto ao conteúdo, mas pela estranheza de transformar minha dor particular em conhecimento público, minha experiência traumática em material didático. O silêncio expectante da plateia me envolveu. Respirei profundamente e comecei. Há uma diferença fundamental entre conhecimento teórico e sabedoria vivida. Hoje, compartilharei ambos. Enquanto falava, percebi com clareza cristalina que a verdadeira vingança não fora a exposição pública, a prisão dos culpados ou mesmo as consequências legais impostas. A verdadeira vingança era esta transformação completa, de vítima passiva a agente de mudança, de esposa traída a especialista reconhecida, de peça manipulada a protagonista de minha própria narrativa. A plateia ouvia atentamente enquanto eu detalhava padrões comportamentais sutis que podem indicar comprometimento ético, estratégias preventivas, métodos de intervenção precoce, cada ponto técnico ilustrado por experiências reais, cada conceito teórico ancorado na realidade vivida. Ao final, durante a sessão de perguntas, um estudante de primeiro ano levantou timidamente a mão. Depois de tudo que viveu, valeu a pena? A pergunta simples reverberou profundamente. Valeu a pena? A dor, a decepção, o medo, a exaustão emocional, a exposição pública. Se o objetivo fosse apenas punir quem me feriu, talvez não, respondi honestamente.
Mas quando compreendi que poderia transformar minha experiência pessoal em mudança sistêmica, em oportunidade de crescimento coletivo, sim, cada momento difícil valeu absolutamente a pena. Ao deixar o auditório, caminhei até meu novo consultório no centro, onde atenderia 2 pacientes antes de encerrar o dia. O céu de Curitiba, imprevisível como sempre, alternava entre nuvens densas e clarões de sol intenso. Um reflexo perfeito de minha própria jornada nos últimos meses. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Thalita. Lembrete, nossa sessão amanhã de César. Parabéns pela palestra de hoje. Sorri, grata pela constância terapêutica que me ancorou durante toda a tempestade. Mesmo conselheiros precisam de conselho, mesmo curandeiros precisam de cura. Ao chegar ao consultório, parei brevemente diante da nova placa na porta. Doutora Renata Cardoso, psicóloga clínica e consultora em ética organizacional. Um título extenso para uma identidade recém-descoberta, mas perfeitamente adequado à mulher que emergia daquela experiência transformadora. A vingança estava completa, não porque o outro fora destruído, mas porque eu havia sido reconstruída, mais forte, mais sábia, mais autêntica. A cicatriz permaneceria certamente, mas não como marca de vitimização, e sim como emblema de superação. E isso, percebi enquanto abria a porta para receber meu primeiro paciente do dia, era a vitória mais significativa que poderia ter conquistado. Hoje compartilhei com vocês a jornada mais intensa e transformadora da minha vida. Uma história que começou com uma simples surpresa de aniversário e terminou com a completa reconstrução de quem sou. Reflito agora sobre cada momento dessa trajetória e percebo que, embora dolorosa, ela me conduziu a um lugar de força que jamais imaginei alcançar. Quando entrei naquele escritório com flores nas mãos e esperanças no coração, era uma mulher completamente diferente. Confiante no amor que acreditava ter construído, segura no relacionamento que pensava conhecer. A descoberta da traição de Tiago poderia ter me quebrado. E por um breve momento, quase quebrou. Mas algo dentro de mim despertou naquela sala, enquanto me escondia e ouvia não apenas sobre a infidelidade conjugal, mas sobre uma teia de mentiras e crimes que afetava dezenas de pessoas inocentes. Durante as semanas que se seguiram, aprendi a usar minhas habilidades como psicóloga de uma forma que nunca havia considerado antes. Observei padrões, antecipei comportamentos, identifiquei vulnerabilidades. Construí um plano meticuloso que não visava apenas vingança pessoal, mas justiça em um sentido muito mais amplo. Cada passo foi calculado, cada movimento estratégico. A revelação pública durante a festa de aniversário foi apenas o clímax de um processo muito mais profundo. Ver Tiago Otávio e todos os envolvidos enfrentando as consequências de suas ações trouxe sim uma satisfação momentânea. Mas a verdadeira vitória veio depois, na reconstrução de minha identidade, na descoberta de propósitos que jamais teria encontrado sem essa ruptura devastadora. Tornei-me consultora da OAB, palestrante universitária, colaboradora da Polícia Federal. Transformei minha dor em conhecimento útil, meu trauma em ferramenta para mudança social. O broche de fênix que carrego não é apenas um símbolo bonito, é um lembrete constante de que podemos, sim, renascer das nossas próprias cinzas. Mas esta história não é apenas sobre superação pessoal. É sobre um sistema que permite que pessoas como Tiago e Otávio prosperem através da exploração de confianças. É sobre instituições que falham em identificar desvios éticos, até que o dano seja extenso demais. É sobre a necessidade constante de vigilância e integridade em profissões que impactam vidas. Quando aquele jovem estudante me perguntou se tudo valeu a pena, respondi honestamente que sim. Não pelo sofrimento em si, mas pela transformação que ele possibilitou, pela oportunidade de criar algo significativo a partir das cinzas de uma vida que descobri ser fundamentalmente falsa. Hoje, ao caminhar pelo Parque Barigui ou atender meus pacientes em meu novo consultório, carrego comigo uma sabedoria que só a experiência vivida poderia proporcionar. Compreendo a fragilidade das aparências, a importância da autenticidade
o valor inestimável de aliados verdadeiros como Cristiane, Jonas, Rogério e Márcia. Entendo também a complexidade do perdão, não como uma obrigação imediata ou um apagamento do passado, mas como um processo gradual que começa com a aceitação do que aconteceu. Meu encontro com Solange, a mãe de Tiago, me ensinou que é possível separar as ações deploráveis de uma pessoa da totalidade de quem ela é ou foi. Não para desculpar, mas para compreender com maior profundidade a condição humana. Tiago permanece preso, enfrentando as consequências legais de suas escolhas. O esquema que ele ajudou a construir foi completamente desmantelado, revelando ramificações que nem mesmo eu suspeitava inicialmente. Vidas foram afetadas, carreiras destruídas, reputações arruinadas. Não sinto alegria por isso, apenas a certeza de que a verdade, por mais dolorosa, é sempre preferível à mentira confortável. Minha própria vida seguiu caminhos que jamais previ. O pequeno apartamento no São Francisco tornou-se um lar verdadeiro, modesto em comparação com o luxo do Batel, mas genuinamente meu, decorado não para impressionar outros, mas para nutrir minha própria alma. Minha prática clínica evoluiu, incorporando as lições aprendidas durante esta jornada. As palestras e consultorias abriram portas para influenciar positivamente sistemas que antes pareciam impenetráveis. Esta é a mensagem que deixo para vocês que acompanharam minha história até aqui. A vingança verdadeira não está na destruição do outro, mas na reconstrução de si mesmo. Não está em causar dor equivalente, mas em transcender completamente a dinâmica de vítima e algoz. Está em transformar experiências traumáticas em fontes de sabedoria e crescimento. Se você está passando por algo remotamente similar, traição, decepção profunda, descoberta de mentiras, saiba que existe um caminho adiante. Não será fácil, certamente não será linear, mas é possível emergir do outro lado não apenas sobrevivente, mas fundamentalmente transformada. Agora, preciso pedir algo importante para vocês. Este canal, Vingança do Dia, nasceu da necessidade de compartilhar histórias reais que possam inspirar, alertar e confortar pessoas passando por situações semelhantes. Cada vídeo que produzimos exige tempo, dedicação e recursos consideráveis. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com pessoas que poderiam beneficiar-se destas narrativas. Seus comentários são absolutamente essenciais para mim. Gostaria de saber o que vocês fariam em minha situação. Que decisões tomariam diferentemente? Que lições extraíram desta experiência? Este espaço de troca nos fortalece coletivamente e me ajuda a selecionar as próximas histórias que trarei para vocês. O like de vocês não é apenas um número, é um sinal de que esta comunidade valoriza histórias autênticas de superação e transformação. É um estímulo para continuarmos este trabalho que, acredito sinceramente, pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. E se esta história realmente ressoou com você, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, uma forma de contribuição que nos permite manter a qualidade e frequência desses relatos. Cada contribuição, independentemente do valor, ajuda a cobrir os custos de produção e possibilita que tragamos novos vídeos diariamente. Este suporte financeiro é fundamental para a continuidade do nosso trabalho. Amanhã teremos outra história impressionante aqui no Vingança do Dia. A jornada de alguém que, assim como eu, encontrou força onde menos esperava e transformou uma situação devastadora em oportunidade de crescimento. Agradeço imensamente por terem me acompanhado até aqui, por terem testemunhado não apenas minha queda, mas principalmente meu voo subsequente. As cinzas do que fui serviram como base para o que me tornei. E isso, mais que qualquer vingança contra Tiago, é minha verdadeira vitória. Até o próximo vídeo e lembrem-se, comentem o que acharam da minha história, inscrevam-se no canal, deixem seu like e, se puderem, apoiem o Vingança do Dia através do Valeu Demais. Sua participação faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo histórias reais e transformadoras como esta. Este foi apenas mais um capítulo do Vingança do Dia.
Muitos outros aguardam para serem contados.